Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. O Leadercast chega até você com o apoio da DKT Brasil, que lidera diversas ações de marketing social para incentivar o combate às doenças sexualmente transmissíveis e facilitar as políticas de planejamento familiar. Acesse dktbrasil.com.br. E também com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Muito bem, mais uma edição do Leadercast. Finalmente, depois de tanto tempo, eu consigo sentar na frente dessa figura aqui e trocar uma ideia com ele, gravando, porque ideia sem gravar a gente sempre trocou de montão, né? Mas é duro conjugar agendas, é duro se encontrar. Mas, de novo, nessa primeira temporada do Leadercast, eu estou escolhendo uma série de pessoas que têm competências voltadas à liderança. Quem está na minha frente hoje aqui é um desses que veio naturalmente. Quando eu pensei na temporada, eu logo pensei no Sidney. E vou começar do jeito que eu sempre começo o programa, né? Quem é você? Qual é seu nome? Qual é a sua idade? O que é que você faz que te trouxe até aqui ao Leadercast? Perfeito. Bom, sou Sidney Oliveira. Hoje eu sou escritor, sou consultor, costumo me colocar aí como uma pessoa que gosta de pensar um pouco sobre o comportamento humano. Tenho 52 anos de idade, já estou no mercado de trabalho há bastante tempo, comecei muito novinho, com os meus 14 anos, e construí aí uma trajetória que misturou um pouco da vida corporativa. Fui um executivo, cheguei assim ao auge da vida executiva, depois eu migrei para a vida empresarial, então acabei empreendendo na época da internet, bem no início da internet. Tive um sucesso legal com isso, porque meu site cresceu bastante também. Acabei percebendo como é a liderança como executivo e como é a liderança como patrão. Você falou que o teu site cresceu. Você tem um site que muita gente vai lembrar o nome. Qual foi? Foi o Achei. Achei, um dos primeiros sites de busca do Brasil. Que legal. Essa tua transição do mundo corporativo para o empresário, quando foi que aconteceu? Você sabe que quando eu comecei, eu não tinha muita noção de como seria isso, não. E quando a gente está vivendo a experiência, a gente não tem muita percepção. Agora, passado alguns anos, você começa a abstrair a experiência, você começa a se ver dando conselho para outras pessoas, aí você começa a observar o que foi que realmente aconteceu. Eu tive uma trajetória muito rápida, muito acelerada dentro de um banco, foi o Banco Real. O Banco Real era conhecido por desenvolver seus executivos, desenvolver internamente. Ele tinha todos uns programas e eu acabei entrando nesses programas, tive bons mentores, boas escolhas e assim, muito cedo eu já estava como gerente do banco, com 20 anos, 21 anos de idade já estava numa agência, com 23 eu já era gerente regional. Com 25 eu já estava chegando à gerência geral, pegando produtos. E com 28 foi quando eu assumi minha primeira diretoria dentro dessa estrutura. Essa é uma coisa que hoje eu coloco isso como parte do que me forma hoje. Sim. Tá? Na época eu não tinha muita clareza disso não, mas foi uma coisa assim peculiar, porque eu era um jovem, dentro de uma estrutura bastante sedimentada. O Banco Real era um banco de 70 anos na época que eu estava lá. Os executivos mais proeminentes já estavam lá 40, 50 anos, alguns executivos. Então era um banco de veteranos. Sim. E eu era uma figura estranha ali no meio da turma. Obviamente existia aquele bullying corporativo, né? A minha diretoria era chamada de diretoria júnior. Eu tinha, na minha função, eu tinha que desenvolver produtos. Nós pegamos, o meu momento foi aquele momento que acabou a inflação. Então foi anos 90, o início dos anos 90, aquele monte de plano, os bancos começando a ficar preocupados, porque o vermelho começou a vir para os bancos depois de muitas décadas, e alguns bancos inclusive não sobreviveram, né? E a gente estava pressionado a bolar algumas coisas novas. E eu já estava no banco aí pelo menos há uns 15 anos, já tentando bolar coisa nova, e é muito complexo bolar coisa nova quando o mercado já tem tudo muito estabelecido. Sim. Todos os bancos, o mesmo produto, todos os bancos eram iguais. O que diferenciava um banco de outro era a cor, o atendimento do gerente e raramente um ou outro produto se diferenciava. Mas foi dado para a minha missão. Eu tinha uma equipe de jovens, porque quando eu fui compor a minha equipe, eu percebi que não dava para compor a equipe só com os veteranos, porque eles não me respeitavam
eu diria assim, cognitivamente Sim. ou organicamente, ou eles faziam bullying natural mesmo, né? Sim. Eu acabei montando uma equipe de jovens que tinham algum DNA diferenciado. A gente juntos começou a pensar em soluções, pensamos em diversas coisas interessantes para o banco, mas uma destacou, que a gente começou a entender que todo jovem devia ter uma conta no banco. Sim. Todo jovem. A gente começou a falar, não, o jovem deveria ter conta, e nenhum banco abria conta de jovem, por motivos, acho que meio óbvios, né? O jovem não tem renda, ele não tem uma maturidade aceitável, ele pode fazer um mau uso, não dá para dar crédito, você não vai vender seguro de vida para ele porque ele ainda é jovem, ele não tem poupança porque ele não tem dinheiro. Então, assim, ninguém explorava esse filão, e nós achamos interessante explorar esse filão. Não foi um processo muito simples de convencer isso no banco. Imagina. A grande parte dos diretores eram reticentes a uma ideia de abrir uma conta que, em princípio, é uma conta que seria negativa, Sim. ou deficitária, ou pelo menos de alto risco, e a gente vendia a ideia de que não, mas esse jovem um dia será cliente do... É poético, mas não funcionava, só funcionava para argumentação. Era branding, né? Você estava falando de branding para os caras. Mas assim, hoje olhando, eu falo, não, era muita poesia, era muita viagem, assim, às vezes eles falavam, você fumou o quê? Você tá achando ninguém? Você acha que o banco em 70 anos nunca pensou em abrir conta de Agora jovem? eu entendi porque que você abraçou a questão de gerações, cara. Você é Cara, vítima dessa... Não, então, por isso que eu falei, quer dizer, o contexto acho que me trouxe hoje a essa circunstância. Eu sei que a gente batalhou bastante, e o banco, no caso, era o Banco Real, ele foi o pioneiro nessa história da conta para o jovem. Chamou muita atenção quando... O nome da conta é a conta universitária, hoje todo mundo já conhece, mas a gente, para defender isso internamente, era interessante porque as forças políticas dos veteranos e dos mais jovens eram muito diferentes. E, obviamente, os veteranos levavam a vantagem de lavada, porque eles já gozavam da confiança do acionista principal. Era um banco donal, e sendo um banco donal, tem um dono. Sim. E assim, diferente do que é a composição de grandes corporações hoje, que você tem um conselho executivo, tem os acionistas e tudo mais, não, lá tinha um dono. Era uma figura, uma pessoa, ele é vivo até hoje, e ele era uma pessoa que eu diria que dotada de algumas características de visionário, porque quando a gente conseguiu acessá-lo, apresentar a ideia, ele adorou a ideia. E foi muito legal ele adorar a ideia, e ele adorou, assim, ele achou realmente válida e mandou avançar nessa direção mesmo. Ele falou, não, vamos avançar na conta para esses jovens que são jovens potenciais. Foi uma vitória. Foi uma vitória, eu estava no time que estava montando isso aí, mas não foi uma vitória muito boa, porque você criou inimigos poderosos. Claro. E eu acabei descobrindo que uma das coisas mais interessantes da liderança, e aí hoje eu até falo isso quando eu falo de liderança, falei, é a rede de sustentação. Você não chega líder só porque tem uma vaga, você não chega líder porque tem uma faculdade, um MBA, ou porque fez um intercâmbio. Você chega líder porque você construiu uma rede de sustentação que envolve sim a equipe ou os subordinados, mas envolve os pares e os superiores. Essa rede, ela é muito frágil, e se você quebra essa rede, você descobre que a sua liderança fica frágil no sentido de ser contestável. Eu percebi isso claramente, porque obviamente que depois de ter ganhado essa batalha, eu era um dos defensores desse processo, todos os outros modelos de ideias que eu tinha, o pessoal sutilmente, eles sutilmente jogavam, vai falar com o dono. E evidentemente não era fácil acessar o dono, porque obviamente o dono tem outras prioridades e não dá para você ficar defendendo. Ou seja, ficou bem complexo defender ideias depois desse processo. Eu não cheguei a perder emprego nem nada, mas assim, o ambiente político, a rede de sustentação se tornava bastante cética com relação a todos os projetos que eu apresentava. Nessa época, como era uma época de inovação, eu estava bastante próximo da computação que estava surgindo no meio bancário, e eu gostava muito da ideia de computação. Eu era o único diretor que gostava de computadores, eu era o primeiro diretor do banco que tinha notebook. Eu já tenho notebook desde 92, né? E aí, o notebook obviamente não é nada do que a gente vê hoje. Sim, era um trailer, né? O meu, sabe? Não, ele fechava, bonitinho, mas ele era pesado. Bom, era uma outra concepção, mas era um computador pessoal que eu levava para o trabalho e voltava, né? Isso em 92 era... Eu lembro que era caríssimo, absurdo o preço, porque veio importado. Bom, eu sei que eu gostava da computação, e eu comecei a desenvolver
obviamente nunca sozinho, e a gente está numa corporação, mas eu comecei a desenvolver junto com um grupo de pessoas o conceito de database marketing, lá dentro do banco, era muito novo. Você usar os dados do banco Sim. em favor da venda, ou em favor do marketing do banco, né? Você começar a fazer seleção mais direcionada de pessoas. Que ano era isso? Você falou 91? 94, 95, 96, foi bem esse período do início da internet. Que idade você tinha? Nossa, 94, estava com 32, 33 anos já. Eu, nessa época eu já tinha mais de 17, 18 anos de banco, né? Eu comecei com 14, então já tinha bastante. Então, assim, eu gozava de algum respeito profissional das coisas que eu consegui implementar no banco. Foram muitas coisas que a gente conseguiu fazer com a minha equipe, e tinha esses outros projetos, mas eu gostava do computador, comecei a achar e falei, poxa vida, isso vai ser legal. Eu tenho um filho, né, e uma filha. Meu filho nessa época ele tinha 4, 5 anos de idade, a minha filha era recém-nascida, e eu tinha computador em casa, obviamente que eu olhava como eles reagiam ao computador, que era diferente da minha forma, para mim era um encantamento, para eles era quase que meio natural. A minha filha com 3 anos de idade já digitava o nome dela no computador e eu nunca tinha passado letras para ela aprendeu. E assim, esse efeito que hoje a gente vê na internet e tudo mais, eu já estava vendo, falei, tem algo aí que a gente precisa observar. Sim. Bom, eu com essa história comecei a trabalhar muito com database marketing, computador precisava de um instrumento de comunicação que facilitasse, porque era um conceito que vinha dos Estados Unidos principalmente, e todos os consultores que estavam nos ajudando na época a construir essa solução eram americanos, e a gente, para conversar com eles, precisava usar uma coisa nova que estava surgindo lá em 93, 94, chamada internet. Uou. E assim, eram aqueles Mirks. Você lembra de alguma coisa assim? Mirks. Não é ICQ, não. Eu mudei de casa agora, mudei de residência, cara, e achei os papéis, que eu preguei na parede, os papéis da América, quando eu fiz um curso para entender o que vinha a ser, e assinei meu primeiro serviço de BBS, então as instruções de como acessar eu grudei na parede, e achei esse papel em casa amarelado. Nossa. Eu vou botar num quadro aqui para contar passo a passo como é que se assinava serviço. Eu entrei no sistema, usava muito o sistema, obviamente fui um dos primeiros a acessar BBS, né? Eu conheço o Alexander Mandi, que eu fui um dos primeiros assinantes lá dele. Sim. E outras BBS que surgiram, e eu falei, poxa gente, isso aqui é legal. E nesse momento eu já tinha uma certa aflição pessoal. Olhava o comportamento das pessoas, eu queria falar sobre isso e não tinha muito fórum. Quando a gente é executivo dentro de uma grande corporação, você não tem muito fórum para falar para fora, porque sempre você é o executivo da organização. Então eu não podia abrir minha boca publicamente sem ter uma vinculação com o sobrenome corporativo. Ou seja, eu acabava não colocando muitas coisas. Foi aí que eu comecei a me aproximar da conceituação. E eu me aproximei muito do conceito de reengenharia. Mas não a reengenharia tradicional, mas a reengenharia das pessoas. Sim. Então foi aí que eu lancei meu primeiro livro. Aí foi um movimento assim novo. Você estava no banco ainda? Estava no banco ainda, eu era executivo. Lancei um livro chamado Reengenharia, Agite Antes de Usar. E eu falava das pessoas. Só que eu não tenho nada, nunca fui de RH. Eu sou publicitário de formação, administrador, mas publicitário. Eu gosto de trabalhar com produtos e marketing. Mas eu, obviamente, observava o comportamento da pessoa. Então a gente começa a construir. Eu estou aproveitando que a gente está falando, que eu estou fazendo um timeline meu agora para construir. Legal, mas e tem um gancho legal que você me deu aqui agora, que é bem legal, chama atenção. Quer dizer, você está lá dentro do banco, executando o teu trabalho diário, e de repente você encontra algo mais e vai dedicar algum tempo teu. Então eu imagino que de dia você era o executivo do banco, e à noite em casa você estava sentado escrevendo um seu livro que não tem necessariamente a ver com aquilo que você paga para fazer no banco. Não tinha aquele sentido de querer ajudar as pessoas. Sim. Eu falava muito da reengenharia, falava das pessoas, o comportamento, aquele comportamento meio estranho, meio psicótico que as pessoas adotam na corporação. Tinha um quadrinho na época, o Gilbert. Sim. E eu lembro que assim, é muito na linha do que o Gilbert falava. Eu comecei a escrever, mas das minhas experiências, comecei a categorizar pessoas e categorizar comportamentos com um pouco de ar mais crítico
crítico à estrutura, aquela estrutura patética de comportamento que as pessoas adotam, né? Aquela ironia, o chefe que manda, o funcionário que obedece, mas ele sabota o chefe. Comecei a escrever... A comédia corporativa. É uma comédia corporativa. Max Geringer. Acho que o Max Geringer estava surgindo nessa época, mas eu comecei a olhar e comecei assim a flertar com isso, comecei a prestar atenção. Nessa época eu prestei atenção inclusive em palestrantes que eu até então, o banco era muito fechado, não abria canais para palestrantes. Eu me lembro de ter conhecido nessa época um palestrante, que é o nosso colega hoje, é o Valdez Ludwig, né? Valdez Ludwig. E assim, eu fiquei impressionado com a capacidade, a sagacidade dele de expor uma ideia com a fala. Eu falei, gente, é isso. E comecei a olhar e falei, poxa, um dia eu quero. Mas foi assim, esse um dia foi um sonho. Sim. Comecei a escrever. Você escreve, publiquei o primeiro livro, era uma coisa assim fenomenal. Para o banco foi uma coisa fenomenal. Os diretores, o presidente do banco, assim, nosso executivo escreveu um livro e não é de poesia, não é de cantos e não é de nada, não, é uma coisa da comédia corporativa. Ele achou tão fantástico o livro que ele comprou para todos os gerentes do banco. Então eu já lancei o livro como um best-seller, porque a gente já lançou vendendo 15 mil livros assim dentro do banco. E assim, obviamente que isso me colocou como uma figura celebridade dentro do nosso micro-universo lá de 20 mil funcionários, né? E aí você ganhou mais um pouquinho de inimigos. Nossa vida. Até então, na época, não era assim que eu enxergava, não. Mas hoje eu olho e falo, gente, eu estava fazendo a minha forca, não era possível, né? Obviamente isso foi criando uma sensação de que eu podia ser mais do que aquilo que eu estava sendo. Claro que eu tinha um orgulho muito grande de ter sido precoce atingindo a posição que eu atingi, e até essa condição de executivo celebridade dentro de uma comunidade pequena é muito gostosa, ela é muito sedutora, né? Eu gostava disso, mas falei, mas tá me incomodando, eu quero mais, eu queria mais, mas não é mais no sentido de ambição, eu quero falar mais do que isso, mas não conseguia. Fui tentando avançar, porque o meu universo era de ser executivo, eu não me via fora do banco em nenhuma realidade. Toda vez que outras empresas vinham fazer o assédio, para mim é o seguinte, eu sou banco desde que, gente, eu sou banco, não vou sair do Banco Real. E era assim muito forte, as pessoas percebiam isso aí, mas eu comecei a gritar para fora esse meu descontentamento, fruto do desconforto da quebra da rede de sustentação por conta daquele projeto. Hoje está tudo muito organizado na minha cabeça. Na época era um desconforto. Eu falei, gente, não é isso. Eu não tô bem, eu quero fazer alguma coisa. Mas eu não sabia o quê. Aí eu comecei a escrever, não só esse, aí escrevi um outro livro também, foi uma outra série de comédia corporativa. Eu escrevi sobre chefe funcionário, então eu tenho uma trilogia de livros chamado Chefe, Como Irritar o Seu Funcionário. Funcionário, Como Irritar o Seu Chefe, era o segundo, era revanche, né? Sim. E depois Chefe Funcionário, a batalha final, onde eu estou dizendo que vai acabar o chefe, vai acabar o funcionário e vai ficar a máquina, porque a automação estava muito crescente. Então eu fiz esses livros, não foi muito bem compreendido pelo banco, mas o mercado gostou bastante, e eu comecei a reparar, falei, eu gosto disso, eu gosto de escrever minhas ideias, eu gosto de pensar sobre o comportamento humano e escrever minhas ideias. E continuei assim, mas dá para fazer isso paralelo, vamos que vamos. Não ganha livro escrevendo livro, não é uma coisa para te deixar milionário. Sim. E nem eu aspirava a ser palestrante a partir do livro. Não havia uma ou outra palestra, mas era assim, eu ia de cortesia. Eu sou funcionário do banco, já era remunerado, não precisava, nem era profissional nessa direção. Mas comecei a gostar disso, falei, eu fico feliz nisso. Bom, o que aconteceu? A gente continuou nesse desconforto e eu publicando. E eu publicando, desconfortável, já estava com mais um livro. Eu escrevi sobre gerente de banco, eu escrevi o Banco do Futuro, aonde quando eu comecei a dizer que estava escrevendo, já tinha alguns livros, né? Eu levei na Febraban ideia, não, nós vamos apoiar esse seu livro, você vai falar do Banco do Futuro? Sim, porque eu pensava no Banco do Futuro. E aí eu coloquei umas coisas assim no livro, em 94, eu coloquei uns absurdos no livro, assim, que na época soou como um absurdo, dizendo que o banco, todo mundo tomaria conta da própria conta. O cliente tomaria conta. Ele tiraria o empréstimo quando ele quisesse, ele aplicaria quando ele quisesse, ele tiraria o dinheiro, ele emitiria o cheque, se fosse o caso, ele tomaria conta da rede de investimentos dele, e aí começou um problema, porque os inimigos aumentaram potencialmente, porque os gerentes de banco, quando viram, falam, quer dizer que você vai acabar com o gerente de banco? Eu falei assim,
Eu acho que o gerente de banco vai ter um outro papel. A agência bancária não vai ter mais esse milhão de fila que tem aí, não. Os serviços em si, eles vão ser espalhados. A pessoa vai pagar no computador. Você acha que as pessoas vão ter computador na sua casa? Eu falei, vão ter. As pessoas. Imagina você escrever isso. Eu tenho um livro publicado. Eu ouvi isso hoje. É tão ridículo, né? Você imaginar que quando alguém falar uma coisa dessa, possa ser recebido com ceticismo, né? Cara, mas assim, eu escrevi, publiquei no livro, esse Banco do Futuro eu escrevi, eu tenho um livro publicado, onde eu dizia desse banco que é o banco que está hoje. Só que na época foi rejeitado pela Febraban. Eles falaram, isso é um absurdo, imagina, não é nada disso, você tá assim, falar qualquer porcaria não precisava ser publicado. Eu falei, bom, gente, mas vai acontecer. Bom, pensando nesse processo, o que aconteceu? O desconforto foi crescendo. Uma hora eu cheguei para um amigo que estava nos Estados Unidos e falei, cara, não tem nada nessa internet aí que dá dinheiro, porque eu tô insatisfeito e eu não quero comprar uma franquia de qualquer coisa, não quero juntar um dinheiro aqui, comprar uma franquia para dizer que eu sou empresário. Eu queria empreender, mas eu queria empreender em algo novo. Você já tinha tomado a decisão de que sua época no banco tinha chegado... Sim, mas não era simples você abrir mão de um cargo de diretor. Que idade você tinha? Eu estava com 34, 33. 33, uma carreira de 17 anos. 19 já? 19 não, anos, 18 anos. 18 anos, diretor, gozando de alguns privilégios pelo mercado. Não, é aquela coisa que você não joga fora. Casado, com filho. Imagina, 2 filhos, casado, ter responsabilidade, tinha todo o processo. Assim, eu já posso te dizer, teve convulsões quando eu disse que eu ia sair do banco, vindo da minha família, não da minha esposa. A minha esposa me apoiou bastante, mas meu pai, que foi bancário, no próprio banco, ele não compreendeu, minha mãe. Mas me fala um pouco dessa angústia que aconteceu a mesma coisa comigo, né? Quer dizer, é aquela história de você está fazendo aquilo que você ama fazer, adora fazer, e um belo dia você descobre que não está mais legal. Começou a te dar cara, já não está uma curtição, e eu tô amarrado nisso, e vou perder isso tudo, e vou pro escuro, e vou para um caminho que eu não sei o que pode vir a acontecer, e eu tô angustiado, e até que chega um momento em que alguma coisa diz, é hora. E essa força pega e te faz ir adiante, né? Cara, fala um pouco desse processo. Foi assim, essa angústia vai crescendo. Ela é interna, você não sabe. Você começa a olhar as pessoas, você começa a criticar o tempo todo, você começa a não ser compreendido, você tenta defender o teu projeto, você beira a irritação. E assim, eu estava incomodado, apesar de estar num projeto de ponta. E o sistema reconhece isso e começa a te botar de lado. Ou tenta dizer que o que você está fazendo não serve para nada. Isso, no meu caso. Você de novo, mas esse cara vai reclamar, cara. Lá vem ele de novo, ele vai encher o saco. Não, você não tem verba. Esse dinheiro que você tá... Eu comprava computador lá pro banco, o Database Market exige um computador muito poderoso. A gente comprou um computador caro, teve diretor que chegou lá, estamos gastando dinheiro à toa com isso aqui, só porque ele acha que vai ser gênio de alguma coisa. Isso não funciona. Computador é uma coisa que ajuda, mas não vai mudar o mundo. E eu falo, não, a internet vai mudar o mundo. A internet é só para ver pornografia. E o pior era, na época, né? Não podia tirar a razão dele. Mas eu comecei a olhar isso e angustiado. Aí eu falei para ele, cara, vamos fazer o seguinte... Eu vou pegar os livros que eu tenho, vou publicar. Não dá para publicar na internet, fazer uma página. Aí você me ajuda a fazer uma página. Hoje seria um blog, tá? Hoje seria assim, você tira. Mas na época eu precisava de ajuda. Aí ele falou, não, eu te ajudo a fazer, mas não tem nada aí, cara. E ele lá nos Estados Unidos, estudando na Bayou, em Utah, né? Jovem também, ele tem 6 anos a menos que eu, então ele é jovem, mas ele admirava muito a minha carreira e fala, nossa, eu queria ser diretor de banco e tal. E a gente conversando, e quando eu falo conversando, parece que a gente está conversando num bate-papo como está aqui, né? Sim. Não, eu mandava um e-mail, passava 2 dias, ele devolvia, porque ele também tinha que acessar, não é? O e-mail era rápido, mas o acesso não era tão simples, né? Aí ele falou assim, cara, só para não dizer que não tem nada nessa internet, porque todo mundo olha a internet, acha divertido, bacana, mas ninguém faz dinheiro com isso. Para não dizer que ninguém faz dinheiro, tem 2 garotos aqui de Stanford que conseguiram levantar $1 milhão com um negócio que eles inventaram. Cara, $1 milhão? Pô, $1 milhão em 96, era dinheiro. Pelo menos na nossa realidade, era um dinheiro muito grande. O que eles inventaram? Cara, eu vou te passar algumas coisas, você baixa aí para você ver. Tem várias coisas novas que eu tenho que te baixar. Baixa esse programa aí. Eu tava baixando o programa no Mirk, tá? Você baixa o Mirk, o mais próximo de Mirk hoje, o que é? Um grupo dentro do Facebook, só que sem todas as propagandas e nada, é só uma tela, né? Sim. Eu tô baixando, falando, baixa esse programa aqui. Aí baixei um programa, o nome do programa é Mosaic.
baixei o programa, eu já usava o Windows, ainda era o Windows 3.1, né? Aí eu baixei esse programa, era um navegador. Eu olhei aquilo, a gente com o modelo mental ainda do Word, né? Abri lá o navegador, a tela em branco e aquela linha de comando. E eu tentando escrever, cara, mas esse programa tá com defeito, não dá para fazer nada. Não, lá em cima, escreve o que eu vou te falar. E aí ele deu eu vou falar a palavra técnica, uma string. Um string. Um string, que é um endereço. Ele que deu. Seria uma URL hoje. Era uma coisa que era uma URL, mas assim, indecifrável o que ele foi falando. Começa aí, http, //. Nossa, pra quem nunca tinha ouvido isso, parecia, eu me sentia como um índio que acabou de receber e ver o espelho pela primeira vez na vida, né? Ele foi falando um endereço bizarro lá, com tio, acento, cedilha. Foi falando, falei, cara, mas isso aqui o que é? É um programa? Não vai detonar meu computador. Não, pera aí que você vai ver o que vai entrar. Aperta. A hora que apertou, apareceu Yahoo. Que é isso, cara? Isso é multimídia? Sabe quando você não tem um modelo mental? Sim, você nunca viu. Né? Cara, tá, o que é isso aqui? O que eu faço? Não, cara, nessa hora eu tava numa ligação telefônica com ele. O que é isso aqui? Não, escreve aí, bank. Tá, bank. Aí veio uma lista. Primeira vez de lista de banco. Falei, o que é isso aqui, cara? Aí eu falei, passa o mouse. Eu passava o mouse, virou uma mãozinha. Cara, você sabe quando você tá descobrindo um negócio desse? Eu me sinto, é o Neandertal descobrindo o fogo, a primeira vez. Gente, isso é quente, né? Você tá falando um negócio interessante aí, que dá uma pausinha aqui agora, que eu tenho feito uma série de participações em podcast. Você sabe quem faz podcast? É a molecada, e tudo molecada de 20 e pouco, 30 de idade, né? E fiz vários falando de cinema, e em muitos deles eu tive que explicar pra molecada o que foi assistir Star Wars no cinema em 1970 e abobrinha, 77. E porque eles não têm referência, né? Eu falo, cara, vocês não fazem ideia do que é você chegar e pela primeira vez ver algo que ninguém nunca viu na vida. Hoje, quando você entra, você já tem 40 anos de história atrás de coisas que estão parecidas. Então, por mais que apareça, naquela época não tinha nada igual. Então, você sentado no cinema, entra a nave por cima da tua cabeça, com um som que ninguém nunca tinha feito. E cara, aquilo é um impacto que nunca mais eu ia ter outra coisa igual, porque eu era absolutamente virgem naquilo, né? E vocês não fazem ideia do que é entrar no cinema e assistir aquilo, que é o que aconteceu com você. Sim. Quer dizer, abrir um Yahoo sem saber o que é, e usar um buscador sem nunca ter visto um buscador na vida, né? Sem ter ideia do que era que eu buscar o quê? Do que daí aí começou a me explicar páginas, aí começou a explicar que os bancos lá estavam fazendo página, e que isso aí eu falei, mas o que é isso? Eu falei, cara, a melhor referência é como se fosse uma lista telefônica. Mas lista telefônica na internet é para você localizar a página. Eu demorei um dia ainda para decodificar o que era. A hora que eu entendi, cara, é mais ou menos como você ganhar aquele presente desejado e você abrir a caixa e ver que o presente desejado está lá dentro. Você vê o mundo ficar diferente, né? Tudo se modifica. As cores ficaram diferentes. Eu falei, cara, fez-se a luz. Um momento mágico. É um momento mágico. Eu diria que tua vida mudou ali. Tua vida mudou ali. Acho que ali foi um dos momentos que mudou minha vida. Tá? Teve alguns que eu costumo ver, mas esse foi um momento que eu olhei e falei, cara, isso vai revolucionar o mundo. Foi a primeira frase que eu falei para ele depois que eu olhei aquilo, entendi o que é. Eu falei, você sabe fazer isso? Ele falou, não, cara, isso aí é a mina de ouro. Tá todo mundo procurando o código do buscador. Sim. Porque a questão não era fazer um diretório, a questão era ter a palavra que você coloca e ele vai numa base de dados e busca. Isso você tinha em programas de base de bancos de dados. Sim. Num Access da vida, num Delphi, num DBase. Você tinha isso num programa proprietário de base de dados, mas não na internet. É o primeiro aplicativo que você roda remotamente e ele te devolve remotamente online. Que loucura. Real time. E a molecada que está nos ouvindo, eu insisto nisso, não faz ideia. Eles não fazem do ideia que pode ter sido esse impacto. Não faz. Assim, a gente olhava e falei, cara, mas eu não entendo isso aí. Agora, é o seguinte, eu já tenho acompanhado, eu assinava todas as revistas de tecnologia da época, né? E falei, tem algumas empresas que começaram a fazer página na internet. Agora eu estou entendendo o que é página na internet. E aí começam os endereços. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, cara, bola esse código aí. Ele falou, cara, se eu bolar, eu fico milionário, eu vou ter 1 milhão também.
porque foi isso que pagaram para eles, 1 milhão pelo código. Sim. Eu falei, mas eles venderam código? De jeito nenhum, eles montaram a empresa e fizeram um processo, eles vão ficar milionários. Dois garotos. O Jerry Yang, e o outro eu não vou lembrar agora. É o Shang, não é? O Shang, Jerry Yang. É, o chinês, o Jerry Yang. Ele é o Yang, é Yang, não é Shang. E tem o outro, que eu não lembro agora. Ele ficou mais famoso porque ele foi, voltou, saiu, vendeu, depois ele voltou e quase quebrou de novo, né? Mas eu comecei, falei, cara, mas dá uma olhada. Falei, não, mas tá todo mundo tentando assediar, eles andam com segurança agora. Falei, cara, mas isso é incrível, tenta bolar, não sei. Eu ficava falando assim, vou fazer o seguinte, tenta descobrir por aí. Ele fazia ciência da computação, o nome dele é Flávio Ortolano, é um parceiro, assim, um irmão meu. Tenta descobrir como é que faz isso. Você trabalha com informática, cara. Você é um analista. Vai descobrir que se eles conseguiram, não tá aí. Alguém vai descobrir mais. Ele falou, não, eu vou tentar. Eu vou juntar endereços aqui no Brasil. Nós vamos lançar o Yahoo Brasil. Era a primeira ideia que veio na cabeça. Já pensou se a gente lança, aí daqui 1 ano, 2, 3, quando eles já estiverem grandes, eles vêm aqui, compram a gente por $100 mil? Nossa, a gente vai ganhar $100 mil. Olha, a gente falando assim, parece que a gente era criança. Sim. E eu acho que a gente estava no espírito de ser criança mesmo. Eu acho que não tinha outro jeito, que você estava absolutamente deslumbrado com esse brinquedo fantástico. E, enquanto isso, o mundo todo se transformando por conta de todas as mudanças que aconteceram, e o Brasil mudando com a estabilidade econômica. Sim. E eu com esse... Poxa, descobri o mundo. Eu ficava muito tempo olhando isso durante a madrugada. Eu comecei a varar a noite, parei de escrever. Falei, não, pera, depois eu escrevo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aprender isso aqui, depois eu vou escrever sobre isso. Parei de publicar. O último livro que eu publiquei foi em 95, nessa época, né? Aí mergulhei. Foi em fevereiro? Fevereiro de 95... Não, foi antes. Foi em novembro de 95, ele me liga. Mas ele me liga aos berros. Ele gritava... Eu sei fazer o código, eu sei. Eu falei, cara, não acredito, eu sei. Tipo, ele descobriu o mundo. Eu falei, e você aprendeu como? Peraí que a gente não pode gastar tanta linha telefônica. Baixa esse software aqui e se cadastra. O nome do software, ICQ. Ah, o ICQ. Cara, aí eu falei, tá bom. Aí baixei o ICQ. Sim. Aí começamos a digitar no ICQ. O meu ICQ tá menos de 2.000. O meu número de inscrição até hoje existe, é inferior a 2.000. Foi um dos primeiros, junto com ele. Para quem tá ouvindo e não sabe, o ICQ é o bisavô do e-mail, né? Do WhatsApp. Do WhatsApp. Só que não era no celular, era no computador. Era no computador, mas é o bisavô. Era por aí. O WhatsApp é business. Era um sistema de chat, né? Era um sistema de chat. Era um WhatsApp. Não tinha outra coisa. E aí? Aí ele me mostrou isso e aí começamos a conversar. Aí a gente conversava furiosamente pelo teclado. Eu falava, ele falava, e aí começamos a descobrir que isso era legal. Cara, ele falou, não, agora estão criando salas para você falar, as salas de chat. Sim. E então, assim, imagina, cara, você tá na pré-história do que é a internet hoje. Sim. Eu tava lá vendo isso tudo e trabalhando no banco, no projeto Database Marketing de super inovação, mas encantado com a internet. Então aí tem um gancho legal também, que é a continuação daquele primeiro gancho que eu fiz aqui com você. Quer dizer, você passou a dedicar ou a investir uma parte preciosa do seu tempo, que você devia estar em casa dormindo e descansando, e você estava, pelo contrário, investindo em buscar, aprender aquela coisa nova que podia de alguma forma vir a ser o seu futuro. Você não sabia que ia ser isso ainda, né? Não. Mas você começou a investir nisso. Eu mergulhei nisso de paixão. E sim, assim, eu lembro de uma frase, eu não sei se é lenda urbana ou se a frase existiu, mas alguém disse que o Einstein dormia 2 horas por noite. E o resto ele gastava. Eu comecei a viver uma situação próxima dessa. Eu varava à noite, porque era mais barato, porque a internet na época você só usava pela linha telefônica, e à noite o pulso era muito mais barato, então não tinha razão financeira que eu pudesse fazer, não existia banda larga, nada disso. Isso, banda larga era uma ilusão. O meu sócio, que o Flávio acabou virando meu sócio, ele tinha uma banda larga hoje seria equivalente ao Edge, lá na casa dele por conta da universidade, lá nos Estados Unidos. Eu falei, cara, mas a sua banda larga dá pra baixar a imagem rápida, baixar foto, né? Sim. Bom, eu sei que a gente começou a avançar nessa direção, assim, dando um salto quântico nisso. O código que ele achou, na realidade foi um código que foi publicado pelo Linus Torvalds, quando ele liberou o código, que foi o código que deu origem a tudo essa história da internet, né? Pelo menos facilitou muito esse código, e a gente começou a trabalhar em criar um site de busca brasileiro.
a ideia de Yahoo, a gente sabia que não ia funcionar, porque eu falei, não, se a gente quer lançar o nome Yahoo, a hora que eles vierem para cá, eles vão ter o domínio, vai dar rolo e eles vão arrancar a gente tem que criar um nome brasileiro, porque Yahoo não quer dizer nada no Brasil. E aí a gente começou a procurar nome. Evidentemente, nós não éramos os únicos que estávamos tendo... Isso que eu ia te perguntar agora, quem mais estava com essa mesma ideia, né? Eu acho que tinha muita gente assim, todo mundo correndo atrás dessa mina do ouro. Eu acho que foi uma corrida mesmo de mina do ouro. E aí, na hora que a gente estava quase pronto, só faltava bolar o nome, e a gente tinha um monte de brainstorm, e eu, como bom publicitário, não me contentava com nenhum nome. Aí entrou no ar o KD. Uau! Na nossa frente. Cara... Como é frustrante ver que surgiu o primeiro site de busca, que acabou sendo o KD. Eles estavam no Rio de Janeiro. Eu imagino que eu conheci depois o Gustavo, conheci a turma, o Fábio Bertaglia e o Gustavo. Desculpa, o Fábio Bertaglia da STI. O Gustavo. Nós depois conversamos bastante sobre isso, mas ele surgiu na nossa frente. Na hora que ele surgiu, a gente ficou assim, deprimente. Falou, puxa, alguém já lançou, não vamos lançar. E quase a gente abandonou a ideia. Abandonou, alguém já pôs, agora acabou. Não tem espaço para 2 no Brasil. Mas aí eu lembrei dos meus conhecimentos no Peter Senge, lembrei dos estudos de administração, de tudo, dizendo, você consegue se você for diferencial. Então eu fui tentar, falei, não, vamos fazer o seguinte, o Brasil é grande, tem muita gente, a internet vai crescer, eles vão aceitar. E detalhe, a gente pode fazer uma brincadeira, começar a falar mal deles e eles vão provavelmente falar mal da gente. A internet era um faroeste no início, sim. Então a gente começou a brincar com a história do nome do KD. E aí a gente chegou rapidamente. Você vive por aí falando, cadê? Venha para cá e diga, achei. Foi uma brincadeira que a gente fez. O KD, obviamente, na hora que a gente colocou no ar, ele reagiu. Sim. E a gente, sem querer, sem se conhecer, tudo virtual, começamos a criar aquela brincadeira. Eu falei, bom, pelo menos se a gente fizer Coca-Cola e Pepsi, não interessa se a gente vai ser Pepsi ou Coca-Cola, os dois vão ganhar porque a internet estava crescendo. Mas você já tinha aberto uma empresa? Já existia alguma coisa assim? Não tinha. Isso era você... Tudo site, aí que nós decidimos. Aí eu comecei a falar, não, pera um pouquinho, temos que nos organizar. Então eu abri uma empresa aqui no Brasil. Eu já tinha uma empresa minha de consultoria que eu abri para ter nota fiscal, essas coisas, mas não usava, não fazia nada com ela. Falei, não, vamos fazer o seguinte, eu vou incorporar isso. Coloquei o Flávio como meu sócio nessa empresa, a gente virou sócio mesmo, meeiro, né? Sim. E construímos a Achei Internet Promotion. Achei Internet Promotion. Fantástico o nome, né? Então, a gente começou com esse nome da empresa. A empresa ficava em casa, obviamente, né? No meu apartamentinho de 2 dormitórios, heróico. Não, tô brincando. Ficava no meu apartamento. Na época eu já tinha saído dos 2 dormitórios, já estava morando um pouquinho melhor. E a gente começou uma empresa. Aí é assim, tá, e como é que ganha dinheiro com isso? Vendendo anúncio. Falei, bom, mas eu sou publicitário, então eu tô dentro de casa. Finalmente cheguei numa coisa que é a minha ideia. E comecei a fazer isso durante a madrugada. Sim. Mas não vendia nada, você não vendia anúncios, você não tinha anunciante. O primeiro anunciante nosso foi, adivinha o quê? Um site de sacanagem. Um site de sacanagem. Fazer o quê? É o único que pagava. E o detalhe, a gente colocava só as palavras óbvias, né? Bunda, sei lá, a pessoa tá procurando isso, então aparece o banner. O resto a gente preenchia com banners internos nossos. Ou então fazia degustação, chegava para alguém que poderia ser um anunciante, convidava ele. Aí foi uma época muito borbulhante, que surgiu na internet quase tudo que a gente começou a ver explodindo. Então surgiu na época o UOL, surgiu os as grandes empresas começaram a investir, aí começou, e a gente estava nessa onda, os grandes entrando com um maciço capital, e a gente lá na onda sendo aquela coisa que ninguém sabia para que era o site de busca. Foi uma correria para fazer convênio com as BBS do Brasil inteiro, começaram a pipocar BBS pelo Brasil inteiro. A gente fazia o convênio do tipo, cara, deixa eu colocar meu site de busca, você precisa ter algo para o pessoal navegar e gastar o tempo com você na BBS, porque você vende minutos e ele precisa gastar, então você tem que ter algo. Se ele não navegar na internet, cara, foi fácil. Aí a gente começou a virar o site de busca. Só que aí começou a surgir no Brasil outros sites de busca, começaram a crescer. E você continuou no banco? Eu continuei no banco. A tua relação no banco, né? Eu fui até onde... Não, aí assim, o banco eu estava lá tocando o projeto. Eu era dedicado 100% no projeto, já não tinha ambição de nenhuma outra
área no banco, não ambicionava mais nada, não bolava mais nada para o banco, nenhum produto para o banco. Na época eu comecei a pensar num produto de meios de pagamento, pensando que o negócio do banco na internet seria meios de pagamento, né? Comecei a desenhar isso, mas falei, não vou dar essa ideia para o banco. Essa eu não vou passar. E guardei, essa ideia eu guardei, depois tem história para ela também, viu? Mas... A gente vai ter que fazer outro programa aí, cara. Eu comecei a elaborar a minha saída, comecei a me preparar para sair mesmo, e o site crescendo, chegou uma hora que você tinha que optar. Ou fecha o site, ou sai do banco. E aí foi uma decisão difícil, mas uma decisão que valeu para minha construção pessoal. Depois de pensar muito, avaliar, pesar, decidi sair do banco. Você procurou alguém para te aconselhar nesse momento? Não tinha ninguém para aconselhar. Você não tinha um mentor que pudesse te dar aliás, dica? Aliás, não. Os mentores que eu tinha eram do banco. Sim. E, obviamente, o conselho dele era justamente, não faça essa loucura, a internet não serve para nada. O mercado era muito novo para alguém ter referência para poder te aconselhar. E aí, o conselho normal era, não seja insano. Quanto mais eu ouvia isso, mais eu achava que era isso que eu devia tentar. Quanto mais eu achava que era insano, mais eu me referenciava nos demais que foram insanos em algum momento. Que é aquela história, quer dizer, o ganho ele está relacionado ao risco, né? Quer dizer, se o risco é tão grande assim, talvez o ganho seja proporcional, né? Talvez, mas era um risco. E aí eu lembro de uma conversa que eu tive com um executivo que ele me mostrou quanto que a gente vive em gaiola de ouro quando a gente é executivo. Você tem lá o automóvel, a sala, a assistente, que são gostosas, são muito legais de ter. O carro da empresa. Você tem uma gaiola de ouro ali. E eu comecei a olhar aquilo e falei, cara, eu gosto disso, eu quero ter isso. Gosto de ter isso, mas eu não quero ter isso a esse preço vinculado. Eu quero ter isso porque eu conquistei com a minha competência. Entendi. Como consequência do teu trabalho. Consequência do meu trabalho. O que aconteceu? Saltei. Eu lembro que foi aquele momento que você fala, pede demissão, e depois à noite você fica pensando, fiz bobagem. É mais ou menos essa. É aqueles primeiros 3 segundos que você tem quando você salta de paraquedas. Primeiro momento você acha que fez a maior bobagem no mundo. Aí no dia seguinte, na minha sala, olhando a minha sala, bom, agora em vez de varar à noite eu vou trabalhar, porque eu varava à noite trabalhando. Quer dizer, o business que você abraçou naquele momento não existia. Não, ele era não tinha faturamento. Nada. Podia ser que desse certo, mas não tinha. Mas, cara, eu estava apaixonado demais pela ideia. E aí eu saltei. Cara. Eu lembro do meu sócio ficar em pânico, porque quando a gente estava com o site, tem que pagar as despesas de provimento, né? A banda larga, lá nos Estados Unidos o computador ficava lá, o servidor ficava lá. Quando eu disse que saí do banco, ele falou, cara, mas como que a gente vai pagar? A gente precisa de servidor, tem que pagar a banda todo mês. Eu tinha um cartão de crédito que eu passei para ele. E pagava lá com cartão de crédito. Falei, cara, a gente vai, agora eu vou pegar, eu vou ter que vender. Eu não sei, agora a gente vai ter que ter anunciante. Como é que é, quando a paixão entra pela porta da frente, a razão sai pela porta de trás. Cara, é um momento de insanidade assim. Mas assim, eu falei, pera um pouquinho, eu já fiz tanto dentro do banco, inventei tanta coisa, será que para mim mesmo não vou inventar? E assim, foi uma coisa de eu vou ter que vender. Todo mundo, tem gente vendendo, o UOL já estava começando a vender anúncios, não era muito fácil, nem era muita grana, mas eu vou ter que vender. E foi assim que a gente começou, foi o ano de 97, heroicamente, durante esse período eu fiz um ou outro trabalho de consultoria em banco, ainda com as minhas expertises, mas aí já era como consultor, quer dizer, eu precisava pagar conta, trabalhei como consultor. Nesse período de 97, eu conheci uma figura bastante empreendedora, e é conhecida hoje por ser uma pessoa das mais empreendedoras do Brasil, que é o Pierre Schirmer. Ele também é conhecido por ser o filho mais velho daquela família Schirmer, daquela família de navegantes. Eu conheço Pierre, sim. Ele é uma figura, eu conheci, ele tem um drive de empreendimento, eu diria que assim, mais insano que o meu, e ele tinha uma visão do exterior que eu não tinha. Deu uma liga muito forte, muito rápida, entre eu e ele, e o meu sócio Flávio. Aí eu falei, Flávio, faz o seguinte, acabou a sua faculdade, volta pro Brasil. Venha pro Brasil, a gente vai fazer agora isso ficar sério. Assim, sério como... Sem receita ainda. Sem receita e nada. Sem receita, a gente vai fazer isso ficar sério. Peguei o meu capital, que eu tinha de fundo de garantia, o que deu para levantar de capital para ser o primeiro
o primeiro anjo interno. Eu tive mais dois amigos que entraram como anjos, um irmão meu entrou como anjo. Pausa, o anjo aqui quer dizer um investidor, alguém que investidor anjo, isso, que colocaram dinheiro assim, meio... eu diria que o meu entusiasmo era tão grande de vender a ideia que pelo menos algumas pessoas toparam. Sim. Não foi um capital muito grande, mas foi um capital que deu para a gente pôr em pé o processo, trazer o Flávio para o Brasil, começar a fazer aqui. Aí nós começamos a empresa. Aí entrou-se o ano maravilhoso de 98. 1998. Janeiro de 98 eu não tinha emprego. Contratamos um sistema de provimento aqui no Brasil que ainda era caro, custava em torno de R$7 mil na época. Sim. Por mês, a banda, porque a gente com o site de busca usava muita banda. Sim. Alugamos um escritório que eu diria que hoje eu não teria coragem de alugar de tão nababesco que ele era, mas tinha que ser um escritório bem startup. Era o nascimento da bolha do .com, porque essa era a história, né? Eu não sei, eu sei que os outros estavam fazendo, e a gente tinha que ter um escritório que a gente chamava de escritório cenário. Era escritório para chamar investidor, para chamar anunciante. Era um escritório, cara, o escritório devia ter uns 800 metros quadrados, 2 andares, mezanino, 8 salas. Começamos a contratar gente. Eu cheguei a ter, durante o ano de 98, e assim, vamos atrás de faturamento. Sim. E aí começaram a aparecer os primeiros anunciantes e a gente começou a pressionar, entre eles o Banco Real foi ser nosso anunciante. Nós começamos a girar o processo, mas assim, tudo que entrava ia para pagar banda, funcionário e aluguel do escritório. Era uma despesa insana. Aí eu falei, não, temos que levantar investimento. Tentamos algumas iniciativas aqui no Brasil. Eu, por ter trabalhado no sistema financeiro, acreditei que teria um canal aberto com investidores aqui no Brasil, mas o Brasil ainda não tinha o espírito de investidor de risco para startup, não existia isso. Durante o ano de 98 até agosto, setembro mais ou menos, a gente conseguiu com capital próprio e com faturamento avançar, mas a conta já ia quebrar. Eu fiz uma projeção e falei, isso vai quebrar, porque a internet, diferente de outras mídias, quanto mais audiência você tem, mais custo você tem. É verdade. Que é o custo individual do servidor. A gente não estava dando conta e assim, a tendência era ser um site de busca ia se tornar lento, porque não dava. E se ele ficasse lento, os concorrentes tomavam a frente da gente. Então a coisa começou a ficar muito apertada. Aí um dia eu e o Pierre tivemos um momento de brigas internas entre nós e a única forma de fazer isso é ir para Nova York. Eu falei, mas eu não conheço ninguém em Nova York. Ele falou, também não, mas a gente vai. Bom, fui ver o caixa, o único dinheiro que tinha dava para pagar passagem para 2 pessoas de ida e de volta. Sem hotel, sem nada. Pierre, a gente vai hoje, durante a noite a gente dorme no avião, acorda de manhã, se lava no banheiro, vai para a Quinta Avenida, roda o que der para rodar, vai batendo nas portas tentando dos bancos. Buscar um investidor. Vamos bater na porta de todos os bancos que a gente conhecer, souber, investidores que estão lá, quem investiu no Yahoo, vamos descobrir quem são essas pessoas lá. E foi um dia daqueles dias maravilhosos. Cara, que loucura. E aí a gente voltou, terminou o dia, 9 da noite, a gente pegou o avião e voltou pro Brasil. Que loucura. Só tinha dinheiro para isso. No dia seguinte já não tinha mais nada, tá? No dia seguinte eu fui tentar vender minha moto, que era o último patrimônio que eu tinha, para pagar o salário da turma. Fomos lá para Nova York, conversamos com muita gente, a gente meio que apresentou o Brasil para Nova York. Assim, eu não falava muito inglês, mas o Pierre dominava bastante o inglês, e nós conseguimos convencer um grupo de investidores que estavam investindo numa ideia de ter um portal no estilo América Online, mas para a América Latina, que era a Star Media. E eles gostaram da gente, disseram, depois eles falaram, olha, a gente não entendeu quase nada do que você falou, Celino, mas o seu entusiasmo era tão grande que a gente topou pelo entusiasmo. Olha, né? Que legal. Mas eu não falava nada quase de inglês mesmo. E graças a Deus o Pierre dominava muito. Mas a gente conseguiu convencê-los. Isso redundou aí num processo de due diligence e depois na venda do site em janeiro de 99. Venderam o Achei? Vendemos o Achei, que já não era só Achei, a gente já tinha criado um complexo de sites de busca segmentados, então tinha o Zik, tinha o Zik Comunicação, tinha vários segmentos que a gente estava tentando fazer. De novo, não tinha receita? Ou tinha uma receita marginal? Já tinha receita. Aquele ano de 98, a gente
chegou a fazer quase R$1 milhão em receitas, assim, era então nós o negócio assim, o início foi heróico, mas a gente fez, só que a gente gastava tudo, a gente não tinha era rentabilidade que sustentasse toda a estrutura, né? Quer dizer, eu precisava de investidor justamente para fazer a coisa crescer num ponto onde você conseguia virar, o custo virar. A gente era com receita, mas não pagava tudo, né? Já o site já tinha uma audiência, no Brasil tinha assim, os 5 maiores sites em audiência no Brasil, achei era um deles, né? E a gente ficava oscilando dependendo da forma e da região. Legal. Quer dizer, olha que 99, petulância, vendemos o bichão. Que petulância, cara. Vocês catam um avião e vão para Nova York sem conhecer ninguém e bate na porta, por favor, eu queria falar com o seu... A gente tentou marcar algumas visitas previamente, eles falaram, tudo bem, se vocês estiverem por aqui a gente até atende, mas foi meio que no heroísmo. Sim, que loucura, é só brasileira para fazer isso. E deu certo, deu certo, não. Que legal. E aí a gente vendeu, nessa venda houve uma assinatura a empresa fez uma avaliação geral das competências, eu e o Flávio ficamos vinculados ao negócio. Bom, você tem um privilégio. É a primeira vez que eu conto tão estruturada essa história para alguém, tá? Ótimo. Então você tem a exclusividade da inteireza da história agora numa linha de tempo. Mas a gente vendeu, eu assinei um contrato com eles de 1 ano de trabalho, como executivo dessa iniciativa que virou a Star Media, onde tinham algumas pessoas, algumas personalidades legais, aí começaram a internet começou a ser séria no Brasil em 99 e 2000, né? Sim. E depois teve a bolha. Mas nesse período eu assinei, o contrato que eu assinei era de não competição, eu não poderia ter participação em nenhum outro tipo de site posterior, não poderia dirigir nenhuma empresa de internet, não poderia trabalhar na internet na essência por 10 anos, depois que eu me desligasse. Eu me desliguei em final de 2000, 2001. Significava que até 2011 eu tinha trabalhado numa indústria, criado uma indústria, ajudado a participar da criação da indústria. E eu estava com 40 anos, prestes a fazer 40 anos, e a única coisa que eu não poderia fazer é trabalhar nela. Que loucura. Foi frustrante. Mas me fala uma coisa aqui, qual foi o momento em que você parou e olhou assim, cara, a decisão de sair do banco deu certo, foi boa? Quando na hora que a gente vendeu o site. Na hora que vendeu? Na hora que vendeu o site, na hora que carimbou, assinou o contrato. Sim. Até lá, foi emoções fortes que eu nunca tinha vivido na minha vida, viu? No dia que a gente fechou o site, teve aquela max da desvalorização de 98, 99, se eu não me engano. Foi a max desvalorização, que o valor era 1 e se transformava num outro valor, tipo 70% maior. Foi uma loucura. Não, e aí a pergunta nossa, porque a gente estava vendendo pelo preço de pagar as contas, não ia ter lucro. Na hora que deu a max, o primeiro pânico que me deu, será que eles ainda sustentam? Aí falaram, não, a gente está comprando em dólar. Para eles não mudava nada. Não, e assim, mas você tem garantia? Tenho. Escreve isso, escrevo. Aí a gente ganhou dinheiro. Aí que a gente percebeu. Aí que eu falei, deu certo, tá vendo? Então, a gente tá chegando já no final do programa aqui, mas eu tenho que te fazer uma pergunta aqui que é fundamental. Quanto de sorte, se é que existe sorte, tem nesse processo que você acabou de contar pra gente aqui? Por exemplo, esse dado que você colocou agora da Maxi acontecendo naquele momento, você quer meio que baita sorte. Ir pra Nova York, bater na porta dos caras e achar os caras. Quanto de sorte tem isso aí? E como é que você enxerga essa história da sorte? Pra mim, eu não sei se é só... É claro que tem um componente aí do imponderável, mas eu olho isso quase como se fosse um reconhecimento de Deus. É assim, tipo, a gente viu que vocês fizeram tudo direitinho. É como se fosse um presente. Eu não diria que foi sorte, foi um presente. Eu atribuo isso a um presente que quem está ouvindo pode falar que é Deus, pode falar que é o universo, que são as forças, não interessa. Para mim, Deus deu um presente, falou, olha, vocês estão sérios, vocês estão levando a sério, tá bom, eu vou recompensar com um presente. E foi isso que acabou acontecendo. Então, assim, a gente fez dinheiro, ninguém ficou milionário, a gente ganhou um dinheiro realmente bastante relevante, todos os sócios foram muito bem remunerados nessa venda. Eu fiquei trabalhando durante 1 ano até nessa venda, e depois eu decidi me desligar porque eu estava vendo que a bolha, assim, começou a ter uma fantasia. Houve aí uma euforia que todo mundo já sabe. Então, assim, eu falei, não é por aí. Mas eu não podia trabalhar com a internet. Minha primeira iniciativa foi trabalhar novamente com o meu ex-patrão, que me chamou para trabalhar do banco.
novamente, só que agora não era o Banco Real, porque ele havia vendido o Banco Real, conseguiu uma max valorização no preço de venda do banco, justamente porque a quantidade de contas dele tinha crescido muito por conta do programa dos jovens, dos universitários. Então eu sei que lembrou do meu nome e falou assim, vem trabalhar de novo aqui comigo agora no outro grupo, né? Sim. Eu fui trabalhar com eles, e aí teve outro momento de virada na minha vida. Que talvez você queira fazer um novo podcast. Eu vou ter que fazer outro programa, porque a gente já chegou no final desse aqui, né? Mas eu fecho só para chegar para os prólogos do próximo programa. Sim. A outra virada que me fez chegar onde eu estou hoje. Eu virei executivo novamente, voltei para a posição, agora reconhecido, porque agora eu tinha histórico, inclusive, não só do banco, mas do empresário que vendeu um site na internet. Eu voltei para o banco, mas não era mais a mesma coisa. Aí a coisa não era mais a mesma coisa. Tipo, tô de novo, agora reconhecido, já não era mais júnior, já era considerado uma pessoa de admiração geral, profissionalmente, mas não era mais a mesma coisa. Eu falei, não tá me preenchendo, mas eu tô de volta. Eu tenho que entender que isso é por algum motivo. Mas aí, cara, eu tive aquele momento de sequestro. Eu fui sequestrado. E aí eu repensei a vida. Foram momentos que mudaram, e aí a gente pode jogar para um próximo podcast. Vai ser no próximo programa, eu porque fui isso aí vai dar pano para manga. Aonde assim, entre as coisas que repensei na minha vida é o que eu estou fazendo e o que eu posso fazer. Foi aí que foi a grande virada que me fez pensar e retomar aquele momento lá atrás que eu escrevia livros. Falei, eu gosto de falar do comportamento das pessoas. Comecei a partir desse momento, a gente pode detalhar depois no outro papo, mas o sequestro mudou internamente. Eu me vi uma pessoa que não era mais quem eu queria ser. Cheguei no banco, pedi demissão, falei, não é isso, vou trabalhar com pessoas, vou ajudar a formar novos líderes. E nessa hora eu fui pensar, que segmento que eu vou trabalhar? Porque eu nunca trabalhei com RH, nunca trabalhei com pessoas, nunca fui palestrante, eu só lembro dos livros que eu escrevi. Falei, poxa, mas naquela época eu lembro que quando eu falava, as pessoas falavam, isso pode ser interessante, eu gostava de falar do futuro. Peraí, mas espera um pouquinho, eu fui um jovem. Eu posso ajudar jovens a se transformarem em líderes. Não são todos que vão virar, não, mas tem aqueles jovens como eu, que tiveram, se forem bem trabalhados, eles vão atingir um potencial. Foi aí que eu comecei a construir as minhas teorias de alavancagem de trajetória profissional e pessoal de jovens. Daí é um outro podcast, porque eu comecei a falar de jovens, comecei a ser um consultor, o homem das gerações, palestrante. Uma hora eu lancei o livro Geração Y, que foi uma outra brand que surgiu aí, e aí sim, agora estou trabalhando com gerações, mas trabalhando com jovens, passando um pouco de toda essa história que eu te contei, agora posso dizer exclusivamente inteira para alguém. Legal. Mas eu tenho me dedicado realmente a tentar acelerar a trajetória de jovens, a trazer maturidade para os jovens. Hoje eu começo a imaginar que tudo isso que eu passei me transformou num mentor. E hoje eu me considero, estou quase deixando de assinar como consultor e tudo mais e ser mentor. Hoje eu faço a mentoria individual de mais ou menos 300 jovens por ano, sem falar os programas dentro das empresas. São mais de 25 mil pessoas tocadas pelos meus programas, palestras dentro das empresas e os livros que surgiram a partir disso. Quem quiser entrar em contato, conhecer mais o teu trabalho, procura o Sidney onde? Acho que a página na internet, Sidney Oliveira, é fácil alcançar, o Google sempre mostra, mas tem a minha página, o meu site pessoal, que é o sidneyoliveira.com.br, sidneyoliveira.com.br, mas é Sidney com D mudo e sem Y. Porque senão você vai cair num outro Sidney Oliveira, que é da Outra Farma, e que faz fortificante, mexe com a parte de saúde, então não é esse Sidney. Eu sou o Sidney Oliveira, que não é o da Outra Farma. Legal. Então é mais fácil achar. Tenho hoje também o privilégio de escrever na Exame, então eu tenho um blog na Exame com o meu nome, Sidney Oliveira, e eu tenho trabalhado nisso. Então quem quiser entrar em contato, fique à vontade aí. Legal. Eu sempre vou estar conversando com eles e contando mais histórias. Você vai ter que voltar aqui, cara, que nós vamos continuar a partir daquele momento do sequestro, que ali tem um trauma grande que eu quero falar mais sobre esse impacto na sua vida aí.
Grande Sidney, muito obrigado por ter vindo aqui. Olha, eu nesse programa aqui, normalmente eu falo um montão, hoje eu só ouvi, cara, porque a história é fascinante. É um pouco da história da internet no Brasil, você acabou contando pra gente aqui em primeira mão. Agradeço de montão, espero contar com você aqui numa próxima oportunidade e um grande abraço. Pode contar comigo, Luciano. Obrigado pelo privilégio. Olha, para quem está nos ouvindo aí, inspire-se nas suas histórias e vamos em frente. A gente vai contar a história no futuro. Você ouviu o Leadercast, mas ele continua no portal cafebrasil.com.br, onde você encontrará a transcrição desta entrevista com links e mais informações. portalcafebrasil.com.br. Vá lá, ajude a enriquecer o programa com seus comentários, leia os comentários de outros ouvintes e mande sugestões de pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas no programa. E se quiser nos contatar pelo WhatsApp é o 11 967 89 8114. O Leadercast chegou a você com o apoio da DKT Brasil, que distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. A DKT realiza um espetacular trabalho de marketing social, contribuindo para o combate às doenças sexualmente transmissíveis e para as políticas de planejamento social. A DKT lidera e empreende. Acesse dktbrasil.com.br. E o Leadercast também chega com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Agende uma demonstração gratuita dos serviços para atender suas necessidades de recrutamento em br.talent.linkedin.com. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.